Começando novamente. Aqui, olha, eu esqueci de ler aqui para vocês, né? É, os judeus são perseguidos, humilhados e maltratados na rua. Iam buscar raparigas judias, né, que seriam moças judias, na casa delas e obrigavam a esfregar as ruas. Escolhiam homens ao acaso e espancavam-nos publicamente, sem mais nem menos, né? Se é judeu, vem cá que eu a fim de te espancar, e começava a espancar. E os alemães não faziam nada, ficavam assistindo, alguns até ajudavam, tá, gente? Infelizmente. Quando os judeus foram levados, né, para os guetos, era comum crianças alemãs ficarem gritando, né, o ódio que elas tinham com relação aos judeus, um ódio que foi ensinado, porque elas nem sabiam o porquê. Cuspiam nos judeus, jogavam pedra, jogavam o que tivesse nas mãos, jogavam em cima deles, tá? E xingavam, tá? E isso era constante, tá? Então o ódio era muito grande em relação a eles. Aqui, olha, tá falando o seguinte: quando o Hitler ele assumiu, né, o poder em 33, lá na cidade de Berlim era cerca de 160 mil judeus, tá? Quando terminou a guerra, 1945, desses 160 mil judeus em Berlim, só restaram 1.400 pessoas. Para vocês verem o nível de mortalidade durante esse período. Esse aqui é o gueto, gente, como eu expliquei para vocês, tá? Então eram vários prédios que já existiam antes e que o gueto não é invenção dos nazistas, tá, gente? O gueto ele já existia desde o período medieval. Só que os nazistas usaram os guetos para literalmente prender os judeus ali dentro. E só, como eu falei para vocês, só podia sair mediante uma autorização para trabalho, que era o trabalho escravo, tá? Então aqui, olha, esses prédios tinham apartamentos e esses judeus eles tinham que viver dentro desses apartamentos, podiam ficar na rua, né? Podiam conversar um com o outro, mas não podia sair desses muros. Embora muitos judeus, né, bem espertos, judeu é muito esperto, eles começaram a burlar a segurança, né? Então eles, principalmente os mais jovens, né, saíam pelos esgotos do gueto. Então eles entravam nos esgotos e iam para o lado de fora dos muros. Eles tentavam, né, mas eles voltavam, tá, gente? Eles não fugiam do gueto. Eles faziam isso porque eles tinham que conseguir comida, remédio do lado de fora. Eles praticavam muito comércio negro, né? O mercado negro, que é o comércio ilegal, né? Que eles estavam proibidos de comercializar. Em 38 eles já não podiam vender nem para os judeus. Eles compravam no mercado negro, que é um mercado que o Estado não controla, tá? Que é clandestino. Então eles conseguiam as mercadorias na clandestinidade. Só o dinheiro, como que eles conseguiam? Quando eles tinham que fazer as malas para mudar para o gueto, eles pegavam uma parte vamos dizer assim, das economias deles. Quem tinha pedra preciosa, joias, guardava, escondia dentro das malas ou dentro das roupas e escondia lá com eles no apartamento. Aí quando havia necessidade de eles conseguirem um alimento a mais, ou que estava passando já por muita necessidade, ou remédio, eles então procuravam essas pessoas dentro do gueto que faziam esse comércio ilegal, tá? Iam buscar para eles fora dos muros e depois voltavam, tá bom? Quando os nazistas souberam disso, né, logicamente que eles vão, já no momento que eles estão esvaziando os guetos, e eles já estavam esperando muitos judeus nos guetos, nos esgotos, né, para eles não fugirem. Olha que coisa interessante, tem um filme que mostra bem isso, que eu ia passar para vocês, mas eu não vou conseguir, mas vocês podem assistir pela internet, é A Lista de Schindler, tá? Se eu não me engano, no YouTube tem. Então assistam, tá, gente? É um filme que mostra tudo isso que eu tô falando para vocês. Mostra a situação dos judeus nos guetos, o trabalho escravo deles, a situação deles nos campos de concentração, tá? E é uma história verídica. Oskar Schindler, ele era um alemão, tá? Que se beneficiou, né, da guerra
porque ele começa a lucrar com uma fábrica de panelas que ele abriu com dinheiro de judeus. Ele consegue investimento dos judeus para isso. E ele usava a mão de obra dos judeus para fazer as panelas. Ele não pagava para os judeus, ele pagava para os nazis pelo uso desses judeus. Os judeus mesmo não viam um tostão furado. E ele então começa a ganhar muito dinheiro, fica extremamente rico, milionário. Só que ele vê, né, um dia ele vê a situação dos judeus no momento que ele vê o gueto de Varsóvia sendo esvaziado. E aquilo impactou, de Varsóvia não, o gueto de Dachau. Né? Ele vê aquele gueto sendo esvaziado, aquilo impactou ele muito, porque ele viu a maneira como os judeus eram tratados. Enquanto ele estava na fábrica, ele não tinha muita noção. Né? Mas quando ele viu o que aconteceu dentro do gueto, né? Aquela truculência toda, toda a violência, mortalidade elevadíssima, ele via os nazistas matando os judeus, ele mudou. E ele passou a ajudar os judeus, até que no final do filme ele consegue salvar muitos judeus, tá? Então assistam, vocês vão gostar, é uma história verídica. Foi feito em preto e branco o filme, tá? Mas é proposital. Não é que o filme é velhinho lá de 1930 não, tá, gente? É que foi feito assim de forma proposital, vai aparecer só uma garotinha de casaco vermelho, mas é de forma proposital para vocês vejam, né, qual o destino dessa garotinha, tá bom? Quem for assistir. Aí, gente, é o gueto de Varsóvia. Olha a destruição do gueto. Essas pessoas em fila que vocês estão vendo são os judeus que sobreviveram ao ataque. Estão sendo levados para os campos de concentração. Aqui é o campo mais famoso da Segunda Guerra Mundial, campo de concentração e também de extermínio. Eram vários campos que pertenciam ao complexo de Auschwitz, tá? E esses vários campos tinha em Auschwitz, tinha o campo de concentração e o campo de extermínio, tá? Aqui é o campo. Esse campo não foi desmantelado, tá? Não desapareceu com o final da guerra, ele foi conservado. Ele está exatamente da mesma forma que ele era durante a Segunda Guerra Mundial, porque eles mantiveram isso, gente, para servir de memória, para que as pessoas não esqueçam do que foi o Holocausto judeu. Tá? Então aqui, olha, são os prédios onde os judeus eram levados. Tinha aqui ó, o alojamento deles, tinha o alojamento masculino e o alojamento feminino. Aqui é dentro do alojamento. Olha a situação do cara, tá? Isso aqui é fome, tá? Eles recebiam basicamente uma sopa muito rala, não dá nem para chamar de sopa, gente, era uma água suja, tá? Às vezes tinha batata nessa água suja com alguns cereais no fundo, mas era tão ralo que ficava lá no fundo. Então basicamente eles só bebiam aquela água suja e recebiam um pedaço de pão, uma fatia de pão preto, assim, tá? O nome do pão é esse mesmo, né? Que ele é um pão escuro, tá? A maioria desses pães mofado, tá? Duro, mas era o que eles tinham para comer. Tinha gente que matava até por causa de um pão desse, por causa do desespero da fome. Homens de 1,80 m de altura, no final da guerra, né, que sobreviveu pesando 40 quilos, pesando 30 e poucos quilos, né, que mal conseguia parar em pé, e alguns literalmente só ficou deitado. Teve sobreviventes da Segunda Guerra Mundial que chegou a ficar cerca de um ano e meio no hospital, se recuperando dessa desnutrição extremamente agressiva e de muitas doenças que eles pegaram por causa, né, da imunidade deles, que ficou muito baixa. Aqui é a entrada de Auschwitz pelos trilhos de trens. Trens chegavam aqui praticamente todos os dias, carregados de judeus, tá? Nesse campo, gente, de Auschwitz, mais de 1 milhão de pessoas morreram. As mortes eram diárias, tá?
diárias. Todo santo dia tinha judeu morrendo, muitos aos montes. E nas de extermínio era constante, era 24 horas por dia exterminando judeus. Características da ideologia nazista alemã, né? A gente vai até aí hoje. As características da ideologia nazista é basicamente uma cópia do que foi a ideologia fascista, salvo a questão do antissemitismo, que os fascismos não falaram sobre isso, mas que depois, durante o andar da carruagem, acabaram achando uma boa ideia dos alemães e também adotar o antissemitismo na ideologia deles. E a questão do corporativismo, né, que os nazistas não adotaram isso na Alemanha, tá bom? Apoiavam-se nas ideias nacionalistas, então eles não só nacionalistas, tá? Extrema ultranacionalista, tá bom? Então eles eram radicais na questão do nacionalismo, só a Alemanha que prestava, só a Alemanha que era o máximo, a Alemanha era a melhor nação do mundo, era a mais poderosa, a invencível, a imbatível, tá? É aquela ideia da criação do espaço vital, sobre o comando dessa raça ariana. Quem que formava o espaço vital? Vários territórios na Europa Central, né, composto por uma população de origem germânica, tá bom? E o racismo fortíssimo, o antissemitismo, né, que pregava claramente o extermínio dos judeus. Gente, ele não escondeu, tá? Ele falou isso declarado: vou exterminar os judeus. E teve muita gente que achou ele louco, falou, não, ele é loucura dele, ele não vai fazer isso, tá? Ou ele não é tão louco para isso. Mas ele foi, tá? Ele cumpriu o que ele falou. Ele, de 9 milhões de judeus na Europa, tá? Em 1936, quando foi em 1945, 3 milhões sobreviveram, 6 milhões foram mortos, tá? Ocorre em 36 as Olimpíadas de Berlim. Essas Olimpíadas aí foi um banho frio na ideologia de que os germânicos é a raça superior, os arianos, né? São os mais inteligentes, os mais fortes, os mais rápidos, os mais, né, suprassumos, os supermans da história da humanidade. Só que a Olimpíada mostrou exatamente o contrário, tá? Porque aí, gente, os americanos estavam sob pressão para não participar das Olimpíadas. Muitas nações, tá, não enviaram os seus atletas. Mas os americanos acabam batendo o pé e falando, não, vamos mandar a delegação olímpica dos Estados Unidos, então resolveu fazer lá o levantamento e mandar os atletas para a Alemanha. Foi feito um acordo e tudo mais. Detalhe, o Hitler já tinha propagandas antissemitas espalhadas por toda a Alemanha, principalmente Berlim. Ele mandou tirar tudo, tá? Para que o mundo não visse isso, aquelas propagandas antissemitas, e não condenasse. E ele manda reformar Berlim, né? Foi feito o estádio, né, da competição, todo aquele aparato que quem cedia a Olimpíada tem que fazer, eles fizeram. E assim, mostrando, né, a Alemanha tá reconstruída, a Alemanha saiu do caos, a Alemanha virou uma potência novamente, né? Foi esse o recado que ele passou para o mundo. E ali então ele começa a fazer, né, recebia muito bem o pessoal que chegava, só que não tolerava, né, os judeus, não tolerava os negros, não tolerava um monte de gente. Mas, né, os recebeu lá para a competição. Quando foi a competição, surpresa, né, eles tinham lá um atleta deles, né, que era considerado, que seria o medalha de ouro, medalhista de ouro para eles, tá, na concepção deles. Só que esse cara acabou tendo que competir com o cara mais rápido da época, que era nos 100 metros rasos, que era o Jesse Owens. E aí o Jesse Owens acaba derrotando ele no salto em distância, recebeu a medalha de ouro, derrotou ele outros alemães no 100 metros raso,
teve mais uma outra competição, acho que foi no salto em altura, e depois na competição de corrida por revezamento, 4x4. E eles venceram, o Jesse Owens levou 4 medalhas de ouro. Aonde que está a superioridade da raça ariana? Caiu por terra, ruiu. Tanto é que o Hitler ficou possesso quando ele viu esse cara vencendo. Ele ficou tão possesso, ficou tão danado da vida, que ele se recusou a entregar a medalha de ouro para o Jesse Owens, porque ele era negro. E um outro detalhe, na competição do 4x4, era para ser 2 competidores, eram para ser judeus. E aí a comissão lá da delegação olímpica da Alemanha, né, foi lá e pressionou os americanos para tirar esses judeus da competição, não deixar. E tinha um cara, o chefão lá da comissão dos americanos, estava de meio que rabo preso com os alemães, que havia feito um acordo comercial com os alemães nazistas, e ia pegar muito mal para ele, os Estados Unidos, todo mundo soubesse. E o cara foi lá, pressionou e tirou os 2 judeus da competição. Só que aí eles colocaram o Jesse Owens e mais um outro negro na competição no lugar deles. O Jesse Owens, a princípio, falou que não ia competir, que se recusava. Só que aí os judeus foram até ele e falaram: olha, vai lá e vença por nós. E ele então foi e eles acabaram levando a medalha de ouro. E o Hitler teve que engolir o sapo de perna aberta. Isso aí ruiu, né? Foi o banho frio na ideologia dele. Depois ele fingiu que não aconteceu, tá? Intenso uso da propaganda de todas as mídias da época. Os nazistas usavam constantemente a propaganda, faziam todo tipo de uso da mídia, rádio, cinema, não havia televisão ainda, tá, gente? Então era rádio, o cinema, não havia televisão, mas não na casa das pessoas, porque era muito caro o aparelho. Então era rádio, cinema, você assistia um filme, você assistia propaganda nazista antes. Cartazes pelas ruas, né? Cartilhas nas escolas, sendo ensinada para as crianças, e aí por aí afora, tá? O grande cabeça da propaganda nazista, que enaltecia a raça ariana, que enaltecia a figura do Führer, né? E que planejava todo o figurino do Führer, que planejava todas as paradas de Hitler, né, com todo aquele aparato militar. Quem grande cabeça pensante disso era o Goebbels, tá? Ele que foi o responsável aí pela propaganda durante a Olimpíada. A sociedade paramilitar, tá? Então passaram a usar uma sociedade paramilitar. Quem era nazista se vestia com uniforme, seguia uma hierarquia no estilo militar, né, e tinham que seguir as disciplinas militares. E um uso intenso de símbolos, como a suástica, como a águia, e vai por aí afora. E um culto constante e doentio pelo Hitler como o grande Führer. Ele chamava de Mein Führer, né, ou Heil Hitler, era o cumprimento que eles faziam. O Führer é a figura que se confundia com o Estado. Então ele era visto como o próprio Estado, né, que estava acima de toda a sociedade alemã. Então ele era quase um deus para os alemães, para os nazistas. Dúvida, gente? Aí vocês podem ver todo um aparato militar que estão aguardando os discursos de Hitler, que vai passar por esse meio aqui, aclamado por todos eles. Foi um local construído só para esses discursos de Hitler. E cabia mais de 100 mil pessoas, tá? E aí é o local, ó, tá? As bandeiras nazistas. Ele tá no carro, mas ele vai seguir para cá, tá? Então ele vai se posicionar aqui, vai fazer os seus discursos, que duravam horas, tá? Aqui, ó, tá bom? Esse é o palanque, onde ele vai se posicionar, né, para discursar. E esse povo todo aqui vai aclamá-lo de forma cega, uma idolatria mesmo, tá, gente? Aqui as propagandas nazistas, aqui nós temos o comunista, aqui a estrelinha do comunismo, sendo esmagado pelo poder do nazismo. Aqui os judeus, né, demonstrado como um rato, demonstrado como um ser insignificante,
Aqui o Hitler é apontado como salvador, né, como aquele que levaria a Alemanha ao seu auge. A família ariana, né, brancos, louros, né, que deveria ser prestigiada. E esse é o cabeça dessa propaganda toda, que era o Goebbels. Dúvida, gente? Mandem para mim pelo WhatsApp. Fiquem com Deus. Até as próximas semanas.